Boa noite. Boa noite. Vamos conversar hoje sobre comida de festa, né? Tudo bem? A minha convidada já entra e a gente vai falar sobre como o alimento, né, está representado nas festividades e o quanto isso tem impacto na nossa vida, né? E nessa pandemia aí a gente está vendo que muitas pessoas estão reinventando a nova maneira de fazer festa. Muita festa está sendo feita em caixas, festas menores, né? É característico realmente do brasileiro estar sempre pivotando e inovando, né, nos seus negócios, no seu trabalho. Agradecer a Larissa também, que acabou de entrar. Desejar a todos aí uma boa noite. E a comida realmente nos une, né? Você não convida ninguém para tomar só um copo de água na sua casa. A não ser que a pessoa esteja no meio de uma maratona ou seja um corredor. Você sempre vai pensar em algo diferente, em algo gostoso, em algo especial, em algo que aquela pessoa goste. Se você faz uma refeição que é composta de muitos ingredientes, né? Um risoto, você sempre pergunta: você come ervilha? Você tem algum problema com isso? Com aquele ingrediente? Justamente que nosso objetivo é sempre agradar também com a comida. E hoje a minha convidada é de Cajati, né, do interior de São Paulo, a Josiane. Olá, Mari, Josi. ai, agora eu fiquei preocupada porque você estava falando e eu não conseguia te ouvir, só você gesticular. Eu falei, será que eu estou sem som? E aí, quando você me convidou, o som veio. Tudo Que bom. bem? Boa noite, Josi, tudo bem? Boa noite, Mari, tudo jóia? E você? Também, a gente se conhece já faz muito tempo, né? Mas Muito umas tempo. décadas, pelo menos, né? Olha, são pelo menos desde 2003, 2002, eu acho. Desde 2002, Mari. Uns 18 Nos anos aí, uma amizade já na maturidade, né? Já tem maioridade essa amizade. Né? A gente começou juntas, trabalhando na área de produção de alimentos, na Puras. Até uma E coisa que eu estava conversando ontem, a gente não tinha smartphone, a gente tinha lambfone, né? Bem exato. pré-histórico. Nosso telefone não vibrava, então a gente tinha que ficar olhando para o celular para ver se ele tocava. Era muito pré-histórico, mas fez parte da nossa Todas, história. e todas tinham o mesmo modelo, né? Todas as Nutris que trabalhavam juntas tinham o mesmo modelo. Principalmente nosso trio ali juntas, né? Era bem legal. Josi, eu gostaria que você se Exatamente. apresentasse, por favor. Eu me chamo Josiane, sou nutricionista de produção, já estive em consultório, mas a minha vida é chão de cozinha, né? Fiz especialização em vigilância sanitária, depois fiz uma especialização em gestão e negócios de alimentação. E a que eu fiz mais recente, concluí ela em 2017, gestão em controle higiênico sanitário de alimentos. Não entreguei o TCC, porque foi quando o manjar dos deuses deslanchou. Então, não entreguei o TCC. Ficou cursada e não concluída, né? O TCC ele está na metade no computador, mas aí a empresa deslanchou e não dava mais para fazer TCC. Sou mãe de um adolescente de 16 anos. Sou responsável técnica por uma UAN que a minha família gerencia há 13 anos. E faço algumas consultorias, manual de boas práticas, implantação de boas práticas, rotulagem. Trabalho com tudo isso um pouco. Mas E festa é o que mais te representa, né? festa é o que mais me representa, fazer buffet, seja casamento,
aniversários, debutante, bodas. Nossa vida é uma festa. Nós vivemos para realizar o sonho das pessoas, né? Qual foi a Porque uma festa mais festa é um inusitada? sonho. Qual foi a festa mais inusitada? Nós já fizemos festas secretas, né? Que nós assinamos um contrato que nem a gente só pode publicar essa foto um ano depois, por exemplo, assim, da festa. Foi numa fazenda super escondida por questões políticas para as pessoas não irem para lá. E acho que foi uma das mais inusitadas. Já fizemos eventos na praia, eventos no campo, em salões de festa, todos os tipos. Se não fosse a pandemia, você teria servido até o presidente, né? Pois é, mas veio a pandemia e aí como os sonhos não estão em quarentena, os casais, os debutantes estão todos aguardando aí para estar comemorando. Então, de setembro para frente até o ano que vem, tem mês que não temos mais datas para eventos, porque tudo Não, né? se ficou tudo muito junto agora. Agora que voltar a acontecer, tá tudo junto. Mari, se apresenta você também. Meu nome é Marília Stamanini, né? Eu sou nutricionista. Trabalhei também na produção, mas a minha área sempre foi muito voltada ou para nutrição escolar, que foi também quando eu saí da produção, foi algo que eu trabalhei bastante, além das consultorias com cozinha industrial. E aí eu fui para o consultório, né, onde eu me encontrei bastante. E a literatura também é algo que eu adoro. Então, meu primeiro livro foi esse, O Comportamento Magro com Saúde e Prazer. E o último foi O Amor à Morinha, que é um livro infantil, e a Josi tem o que eu não tenho em casa, tenho só lá no consultório, que é O Comportamento Magro com Saúde e Prazer. Então, Não, muito, é o estômago magro versus pensamento gordo. ele fala sobre bariátrica e compulsão alimentar. E tem E muitos tem, projetos engatilhados, inclusive um com a Josi. sim, temos um projeto engatilhado de para um livro, né, Mari? Exatamente. E mais tarde aí vocês vão estar sabendo Né? Quando estiver sobre pronto. Está na fase da gestação. Mas ele não é a como o filho que é o nosso, gestação. né? Ele é mais tudo E sem. tenho também o seu primeiro livro, eu também tenho, mas ele tá com a minha mãe, que pegou ele emprestado E há um não... tempo lá na casa dela, mas eu também tenho. Ah, legal. E hoje eu trabalho muito em consultório, né? Focado muito em comportamento alimentar, em mudança de hábitos, né? Tanto consultório como online, né? Novidades aí da pandemia e do nosso momento atual. E eu convidei a Josi, porque a Josi é muito top, né? Ela é muito criativa. Depois olhem o Instagram dela, do Mantra dos Deuses, que tem muita coisa legal. Na pandemia, ela até conseguiu fazer um retrocesso e contar quantas festas e quantos convidados ela já seguiu, né? Já serviu, né? Coisas Foi que incrível isso, porque se não fosse a pandemia, Mari, eu não teria. Acho que o tempo e o correr dos dias com os eventos não teriam me deixado ter esse olhar, sabe? E aí, como o Manjar fez 5 anos exatamente agora, né? Foi dia 16 de julho, no meio da pandemia. Peraí, então vamos parar para pensar em tudo o que a gente já fez até aqui enquanto Manjar dos Deuses, né? E aí foi incrível, porque a soma de todos os serviços servidos deu 22 mil e alguma coisa, né? Então é, foi muito emocionante. Foram 34 festas de casamento, foram 6 debutantes, e aí você vai somando tudo e vira um montante de pessoas atendidas gigante nesses 5 anos, né? E além de gratificante, foi muito emocionante fazer isso. Eu fiquei muito feliz com essa constatação. E aí foi uma das coisas boas da pandemia, porque com certeza
eu não teria parado para pensar o que já fizemos, né? Estaria só realizando e fazendo para frente. Então E foi aí, bem. aquele convite de olhar para o copo meio vazio, né? Não é só o meio cheio. Né? A gente escolhe com que lente a gente olha. E realmente o copo tá cheio, né? Porque foram bastante coisas, né? Bem legal isso, bem incrível. E a comida, ela tem uma inclusão social nos momentos de comemoração realmente muito, muito grande, né? As pessoas se reúnem para comemorar aniversário, né? As instituições religiosas também fazem muitos movimentos também relacionados à comida. Então, a comida tem muito essa representação, né? De festa, de alegria. Né? E agora a gente está tendo que reinventar algumas coisas, mas eu vejo muita gente fazendo bolo, deixando na porta dos vizinhos, levando para os parentes mais próximos, pelo menos. A minha mãe até fez bem comida de dia a dia, ela foi fazendo feijão para os netos, né? Cada dia foi para uma panela para um, né? Para sentir o Ah, gostinho. ela ficou fazendo e mandando para os netos. Uhum. Pedi pro meu irmão pegar, outro dia eu peguei, e daí ela deixou meu pai. Então, assim, que a gente faz muita memória afetiva, né, com a comida. E eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa representação, né, que vai muito além da nossa comida do dia a dia para a nossa comida de festa, que cada coisa, assim, representa. A culinária afetiva, o que que ela vem, né? Ela vem deixar uma memória gustativa daquele momento. Então, tem pessoas que casaram há 5 anos e, assim, é muito incrível, porque a moça chegou e falou assim, eu quero encomendar o bolo que tinha no meu casamento, que eu consigo sentir o gosto dele até hoje, né? Então, nossa, isso pra gente é tão sensacional. Ou, por exemplo, Alguém falou de um cone de creme de pupunha, teu também aqui. O Danilo é assessor de festa, ele nos acompanha aí em muitos momentos, ele conhece muita coisa das comidas que a gente produz, né, Danilo? E o cone com pupunha é porque nós, aqui na região, eu tento encaixar tudo que é produção da região como para ser mais afetivo para quem é daqui e para quem não é, criar um laço quando ela vem para a região, né? De memória afetiva também. A banana do Então, Vale Ribeira, que você contou, né? a banana do Vale do Ribeira, o pupunha do Vale do Ribeira, nós temos produção de shimeji e outros cogumelos também, né? Temos a ostra de cananéia, que ela é servida em restaurantes super renomados em São Paulo. Então, a gente quer pegar tudo isso e tá servindo nos nossos eventos, né? E quando você cria essa memória, é muito incrível, porque, por exemplo, teve um noivo que ele veio contratar o serviço e ele falou: Nossa, aquela entrada eu preciso que tenha na minha festa, eu não consigo deixar de sentir o gosto daquela entrada que tinha no casamento do meu amigo. E de repente o convidado, o amigo, ele vai conseguir sentir melhor o gosto, né? Dessa comida, ter essa memória que os próprios noivos, né? Porque tem noivos que eles não. A emoção é tanta, eles são acometidos de tanta emoção, que às vezes eles não conseguem. Eles não conseguem comer ou lembrar, mas é muito legal quando eles falam assim, o que eu consegui comer estava muito bom. Isso não tem preço, assim, para nós enquanto serviço. O Danilo tá falando do bolo de maracujá, que também é muito top. Então, Danilo, a noiva que quis o bolo, Mari, que veio encomendar o bolo porque ela tinha o gosto do bolo do casamento dela na boca e ela queria confirmar isso, era o bolo de maracujá, um bolo mousse de maracujá, né? E aí temos muitos sabores de bolo, muitas coisas. Mas essa deixar essa memória para as pessoas é muito significativo e para nós trabalhar com a emoção das pessoas, né? E para ele, para o casal, por exemplo, um casamento é muito gratificante, né? A pessoa chegar, porque, por exemplo, quem contratou aquele serviço, quem pagou por aquele serviço, de repente é um casal, né? Ou uma família quando é debutante, um outro casal quando é bodas.
mas quando ela toma significado para os outros convidados também, né? Então isso fica muito mais abrangente, fica muito mais interessante. E é o poder que vai muito além, né? A gente não é só aquilo que a gente come, a gente é muito mais. Comer é um ato biopsicossocial. É com quem a gente come, como a gente come, para que a gente come, né? É todo um contexto muito mais amplo, né? Muito além de uma coisa simples como só calorias, gostoso e ruim. Não, está muito, muito além, né? O cheiro te remete a boas lembranças, o sabor, a aparência, o comer com os olhos, tem muita coisa como fator realmente que marca, né? E isso pode ser até mesmo em coisas simples, né? Como a gente estava comentando, a gente tem uma coisa em comum que é o chuchu, né? Que é uma coisa que eu cresci, meu pai falava que o chuchu é rico em vitamina A, B e C. Água, bagaço e casca. Sim. E o meu vizinho de trás, a gente tinha um pé de chuchu e a gente nunca deu muita bola no pé de chuchu. E eu tinha um vizinho de trás que era professor de tênis e adorava chuchu. Então ele trocou, para mim era moeda de troca. Porque eu dava chuchu pro vizinho pelo muro e eu ganhava muitas bolinhas de tênis que ele já não utilizava mais. Aí no livro, até no Comportamento Mágico com Saúde e Prazer, tem uma citação de um paciente que falou assim: Marilise, a minha amiga me convidou para comer chuchu na casa dela. Chuchu não Ah, é coisa gostosa. As pessoas têm que convidar as pessoas para comer lasanha. E esses dias eu fiz um soufflé de chuchu e rendeu muito. Aí eu liguei para minha vizinha, até a mãe da Larissa, que entrou aqui na live. Falei: olha, como você tem uma vizinha um pouco mais saudável, natureba, você quer um soufflé de chuchu? Que eu produzi demais. Eu não tenho uma lasanha para te oferecer, mas eu tenho um soufflé de chuchu. E ela realmente gostou. Você também tem uma história legal com chuchu, né, Josi? eu tenho eu já trabalhei na APAI por volta de 2012, né? E tem uma professora da APAI que toda vez que ela me encontra, a professora da APAI fala: Josi, você ressignificou o chuchu. Porque, assim, quando você trabalha em instituições, de repente ganha uma doação de determinado produto. E aí você, às vezes, tem tanto daquele produto, e para um público pequeno, né, que eram os assistidos da PAI, que a gente tinha chuchu, meu, acho que dava para comer um mês de chuchu, né? E aí, de repente, ela chegou um dia, tinha soufflé de chuchu. No dia seguinte, tinha chuchu gratinado ao molho branco. E ela falou: Josi, você ressignificou chuchu para mim. Porque era o chuchu que a minha mãe fazia era cozido na água e sal. E agora eu vi que o chuchu tem significados, né? Que ele pode ser maravilhoso, que ele pode ser feito. Então tudo pode, né? Só que você tem que dar significados. De repente, é a banana, que é um produto da nossa região. Às vezes as pessoas falam: ai, banana. Gente, N mil receitas de formas maravilhosas. Olha lá na nossa bio do Manjar dos Deuses, a banoffee que a gente fez, né, em formato para festa. Porque no restaurante a gente vende diariamente ela em fatias. Mas aí a gente pegou uma taça lírio, né, formato de lírio, e montou a banoffee em porções individuais dentro da taça. Então você dá um outro significado para a preparação, né? Apresentação, fica visual, tem tudo A isso, banana né? de quequinho com queijo coalho também, que é uma coisa que você fez bastante sucesso aí em umas bodas, né, no casamento, que o pessoal voltou para o Vale do Ribeira e realmente conectou muito com a história, com a culinária, através de uma entrada que você serviu, né? Sim, que a gente tem uma entrada que é banana da terra grelhada com queijo coalho e pimenta biquinho, né? E aí as pessoas estão no vale, banana da terra para nós é um café da tarde, é um café da manhã, né? E aí a pessoa chega numa festa de bodas de ouro, né? O casal mora fora daqui, mora em Santos. Só que como muito, a maioria dos amigos estava em registro, veio fazer essa festa em registro. E aí de repente a pessoa, aquela entrada que era um café da tarde para ela chega e ela tá num outro formato, numa festa de bodas de ouro, né? A banana da terra tava lá na festa de bodas de ouro. Então, nossa, que incrível, né? Que vínculo que eu tenho, que memória que eu tenho. Que incrível encontrar essa banana numa festa de casamento, uma bodas, né? A banana da Poderia, terra.
A O professora da Danilo tá aqui. de desenho também faz a banana da terra frita. E assim, quando ela vai para aula, não, mãe, eu não quero comer, porque eu quero ir para minha aula de desenho para comer a banana da minha professora. Que ela Porque a serve. professora é do Vale do Ribeira, né? É, de registro. Você viu que legal? Ah lá, a Sueli tá falando que adora chuchu. É isso aí, né, Sueli? Mas as pessoas às vezes querem um chuchu reinventado aí. Não é todo mundo que tem esse prazer, né? Quer ter uma outra roupagem. Obrigada por estar aqui com a gente. O Danilo tá falando que conheceu a burrata, que hoje também o Vale do Ribeira é produtor da burrata, né? Então temos algumas empresas que produzem. Então tá bem legal. E realmente, Danilo, a gente coloca muito amor no que nós fazemos. Você sabe disso, né? E aquilo, né? Até do soufflé foi uma coisa que eu fiz recentemente e eu não. Daí minha mãe falou: ah, tua avó faz um chuchu maravilhoso. Eu perguntei no grupo das minhas tias, aí cada uma dava um segredo do chuchu mágico da minha avó, sabe? Realmente ficou bem saboroso. E também, outra coisa que a gente, né, pensou em falar foi que as pessoas, muitas vezes, estão tão no nível de agitação que nas festividades elas comem como se não houvesse amanhã, né? Como se fosse a última ceia das suas vidas. Elas deixam de degustar a comida com prazer e com presença, né? Queria que você falasse aí um pouquinho sobre isso. É, o que a Mari estava falando, né? A Mari trabalha em consultório e daí tem uma. Amor, ai, deixa eu comentar, amor na folha de bananeira, né, Danilo? O Danilo me ajudou aí numa missão que eu saí de Cajeти para fazer um evento em São Paulo. E a decoração, Mari, ia ser com folhas de bananeira. E o Danilo mora 100 quilômetros daqui, São Paulo está 230 quilômetros daqui. E aí eu saindo daqui, eu liguei, Danilo, preciso de folhas de bananeira. E era um dia de muita chuva. Meninas, o Danilo me aparece no meio da chuva com aquele monte de folha de bananeira que fazia parte da decoração da mesa, que eram produtos regionais, que a mesa era para ser com produtos do Vale do Ribeira. Então, foi incrível, né, Danilo? Obrigada. Mari, você está pedindo para eu falar dessa sensação, né? É a sensação, acho que você que está lá no consultório, orientando as pessoas, também pode falar sobre isso, que é a questão da né, de estar na festa, mas degustar cada coisa, né? Não comer por uma questão de volume, mas sentir cada preparação e fazer essa degustação, né, Mari? Fala um pouco pra gente também. Exatamente, ou aquela coisa assim de deixar de comer porque vai ter uma festa e aí eu vou ter mais, né, espaço no meu estômago, ou numa reunião de família, comer a porção inteira de todos os doces de todas as tias, né? Você pode estar mais consciente, né? Você pode, né, comer como se você se amasse, né? Respeitar os limites do seu corpo, né? Essa coisa de ter um dia do lixo, que eu acho uma coisa muito, né, pesada, você não precisa se considerar isso. Um dia você vai estar assim, com vontade de comer chocolate, e não adianta comer banana da terra. É o chocolate que o teu corpo precisa. Então, Sim. ouvir tudo isso é muito importante, né? É o que a gente estava falando, né? Do nome dos pratos, das preparações. Brigadeiro é uma preparação com leite condensado, cacau, manteiga, né? Passado no chocolate granulado. Não é o docinho que você usou, biomassa de banana verde com cacau, dá outro nome para o doce, né? É a mesma coisa, a feijoada vegana. Gente, não tem feijoada vegana. Então fala feijão preto, cozido de legumes no feijão preto. Mas feijoada é tradição. Oi, Gi, minha cunhada tá aqui com a gente. Feijoada é tradição, tem história por trás da feijoada, né? Então não dá para fazer um cozido de feijão preto com legumes que tem todo o seu valor, que é incrivelmente gostoso e atrativo, mas querer chamar de feijoada. Não dá para pegar um doce de biomassa de banana com cacau e falar que é brigadeiro. Não, é um doce de biomassa com cacau, É né? gostoso, tem seu valor,
né, seu amido resistente, mas ele é um doce diferente daquele açucarado. E outra coisa também, que assusta muito, que até é uma coisa que ficou aqui de Curitiba como... que é a tal da carne de onça, que as pessoas se assustam muito, né, achando que a gente come carne de onça. E que é a carne bovina crua, moída 2 vezes, né, normalmente servida com broa preta e com bastante salsinha, que foi uma das coisas que Curitiba conseguiu colocar como patrimônio cultural gastronômico, né? Porque a culinária do Paraná, tipo, a barreada é da praia, do litoral, então não é daqui, né? Então são coisas que a gente realmente precisa dar o nome certo para cada situação. E estar presente em cada situação, para realmente comer com presença, aproveitar aquele doce gostoso, aquela taça de banoffee, que quer que seja, né? Sim. Então, né, exatamente. Então, eu vou comer brigadeiro, eu vou comer brigadeiro. Eu vou comer chocolate, eu vou comer chocolate. Eu vou comer feijoada, é feijoada, né? Não vai dar para ser o cozido de feijão preto com legumes, achando que eu comi feijoada. Me desculpa quem acha que isso pode ser, mas ao meu ver, não. Vamos dar o nome aos bois, posição correta disso para nós, né? O prazer que isso nos traz e a satisfação que isso nos traz, né, Marilise? Então, não achar que, eu vou substituir isso por isso, vou ressignificar e vai chamar outra coisa. Não, né? Se você come a feijoada, por exemplo, e lembra da laranja, que é uma coisa que sempre tá ali, que ninguém lembra, né? O vinagrete, né? A própria couve, de repente, até mais crua, aquele prato já vai ser mais digestivo, né? Sim. Mastigar, aproveitar isso. Deveras tá falando aqui, ó, bem legal. Isso aí, pior ainda é chamar couve-flor triturada de arroz, né? Não é? Arroz é arroz. Concordo com você. Agora vai chamar couve-flor triturada de arroz? Não, né? É uma delícia, mas é couve-flor temperada com alho e cozida com refogado, né? Pode ser refogado de couve-flor, mas chamar ele de arroz? Não, deixa cada um com a sua independência, né? Do seu nome. Todo mundo tem sua importância. Tem uma massa também de pizza de couve-flor que é uma delícia, que você bate couve-flor com ovo e queijo. E põe uma pitadinha de massa. Fica uma delícia. É uma massa gostosa, cremosa, mas é uma massa de couve-flor. Não é a massa de farinha, de ovos. Ovos não vai na pizza, né? Farinha, azeite e sal que os italianos fizeram. Cada coisa é uma coisa. Então... Tudo tem seu lugar. Tudo tem seu lugar. Então, de repente, ela pode ter outro nome, né? Mas não falar pizza, né? E aquela coisa, se você for numa festa de criança e levar uma maçã, ou você é a Branca de Neve, ou você é um ET, ou você tem várias intolerâncias alimentares. Se permita aproveitar esse momento, né? Comer com prazer, né? Comer com saúde. O importante é o que você faz, não é entre o Natal e o Ano Novo, mas do Ano Novo até o Natal do ano seguinte. Né? Exatamente, nós comentamos isso, né, Mari? Então não se preocupe em realmente, porque que dia que você vai comer coxinha? Na festa de aniversário de criança, é lá que você vai comer coxinha, né? Então deixa ela para esse dia, é lá que você vai comer o brigadeiro. É lá que você vai comer o bolo de aniversário, então deixa a festa exatamente para isso, né? A salada do dia, é isso que faz diferença, né? E aquela coisa de usar o freezer, até a Poli que entrou agora, ela é muito sábia nesse sentido. Ela conseguiu fazer um chá de bebê com muita coisa que ela tinha de uma festa de criança. Por quê? Quem congela tem, né? Ela foi congelando e fazendo e congelando. Foi muito, assim, não adianta, você vai comendo aquele monte de doce que sobra nos dias seguintes, no primeiro dia você até vai comer com mais presença, porque você estava na correria do doce. Mas depois, não mais, né? Legal, Mari. A gente realmente tem que aproveitar, porque a gente tem muitos feriados, né? E nessa pandemia ainda se brinca, né? Se queria que emendasse o feriado do carnaval até 7 de setembro, é o que está rolando.
né? Muita coisa mudou, né? E a gente também pode ter esses momentos pequenos aí de festa, né? Quantos buffets, quantos locais estão fazendo os boxes, entregas diferentes, justamente para a gente ter isso. É o arrumar a mesa para você, é o cuidado do dia a dia também, né? Já que a gente não está podendo fazer aí aglomerações no momento, né? Sim, exatamente, né? Porque já estamos aí com 120 dias de feriado para algumas pessoas, né? Não para todo mundo, mas né, quem trabalha com eventos, por exemplo, que não está trabalhando, tem muitos negócios que já quebraram, né? Então, são 120 dias que de repente, assim, você não pode fazer disso, tá tudo de qualquer jeito, vou comer de qualquer jeito, né? Vou fingir que todo dia é uma festa e ligar para o delivery todo dia, não dá, né? Então tem que ser, continuar que tudo tenha uma rotina e seja o mais organizado possível, né? Ai, Danilo, você tá achando que todo dia é uma festa, Danilo? Para realmente poder, né? O ato de comer, né? Se você tem aí 30 anos, você tem pelo menos mais dobro dessa vida para viver e se alimentar. Então, para que essa relação seja uma relação realmente de prazer, para você que você consiga realmente comer sem culpa e nem desculpa. E outra coisa bem importante é não fazer da jaca sua pantufa, né? Até quem me falou essa frase a primeira vez foi você, há bastante tempo atrás. Ela até virou um capítulo do livro, Comportamento Magro com Saúde e Prazer. Eu quero só ver se eu acho rapidinho aqui a ilustração que foi feita, que ficou muito legal, porque realmente não adianta a gente ficar dando desculpa e mentindo para você, né? Porque né, de alguma maneira o corpo grita, o corpo reclama, o corpo Sim. depois vem, né, cobrando seus juros e não dá para ser assim. Correções, juros e correções. Monetárias, né? Parecido Mas com será que no seu livro tem a minha frase? virou Olha, eu não sabia. um capítulo. Mas foi você que me falou dessa frase a primeira vez, né? De não faça da jaca sua. Há quase 20 anos atrás, então. Exatamente. E uma coisa Por aí. também que a gente observa é que as pessoas estão bebendo demais agora nessa pandemia, né? Exato. O consumo de bebida alcoólico, né? Até eu conversei com uma pessoa do supermercado e ela falou que o que mais se vende hoje é bebida alcoólica e carne para churrasco, né? Aqui, ó. O não faça da jaca essa pantufa. Nossa, tem até uma ilustração, obrigada. Não sabia que essa frase foi eu que te disse há uns 20 anos atrás. A ilustradora foi a sobrinha da psicóloga que escreveu junto comigo, e era engraçado, porque a gente não estava com o capítulo pronto, ela já estava com a ilustração feita. Então, justamente, quando existe conexão, é isso que acaba acontecendo, né? E outra frase que você me falou ontem, que acho que tem muito a ver com festa, curta aquilo na intensidade que te proporciona. Sim, é exatamente o que a gente estava falando um pouco antes, né? Porque é um momento de emoção, realmente de intensidade. E aí você vai lá para ficar controlando, né, o que você está comendo. Então, se né, você não tem tantas restrições, você pode modelar sua semana alimentarmente para que ali você vá viver aquilo de forma intensa, né? Degustando cada prato servido, da melhor forma possível, né? Eu falo muito para os pacientes que querem controlar, eu falo, controlar é uma coisa tão chata. Que tal perceber? Que tal estar presente, né? Que tal Exatamente. uma conexão com você mesmo, né? Se permitir, se conhecer, né? Viver cada momento de uma maneira única. Porque essa coisa do comer certinho é algo que aprisiona tanto, e aí se você é muito radical, você entra no loop de tanta proibição, de tanta coisa que é como um elástico apertado, né? Quando solta vem com toda a força. E aí libera muito. Eu lembro de uma vez uma paciente que falou que ficou 40 dias sem comer chocolate e no dia da Páscoa comeu 1,7 kg de chocolate.
Apenas 1,7 kg. É muito chocolate por um dia só. E assim, uma coisa que a festa tem é essa coisa da divisão, né? Michael Pollan já dizia, né? Se você quer fazer aí uma coisa bem recheada, bem calórica, bem gostosa, não compre pronto, faça você mesmo e distribua, né? Divida com os outros, né? Ah, é uma forma muito interessante, né? Porque você faz um bolo, você não precisa comer o bolo inteiro, né? Come o quanto saciou a sua vontade, a sua expectativa e divida, agrade outras pessoas, né? Presenteie outras pessoas e crie também memórias afetivas com esse presente, né? Ganhar um bolo, um pedaço de bolo é um presente, né? Dá para diminuir também o tamanho da forma, se você quiser fazer, dividir ali, fazer um ovo só, né? Bolo de caneca, que também é uma coisa bem legal. Acho que receita é o que não nos falta, né? Hoje em dia, as vovozinhas que tinham lá seus segredos do bolo de chocolate, do bolo de fubá, do bolo de laranja, além, né, de precisarem ficar isoladas agora por conta desse momento, não tem, as pessoas não vão mais consultar elas de como faz. A pessoa dá um Google e procura como fazer uma receita. Exatamente. Né? Hoje tem todas as formas, né? Exatamente. Algumas formas mais saudáveis, outras formas cheias de aditivos químicos que realmente não são legais. E justamente aquilo que a gente falou, não é que a feijoada não tenha seu lugar, mas o feijão com legumes também tem, né? Mas chame Ah, o nome certo, aproveite com o nome certo, né? é, né? Na íntegra, tem que aproveitar o alimento na íntegra, né? Não achar, querer dizer que estar comendo tal preparação se você não está comendo tal preparação, né? Não tem como dizer isso. E quando você falou na íntegra, né? Até no sábado passado, minha filha, mãe, por que você fez tão pouca couve refogada? Eu falei, filha, não era couve refogada. Como a gente acaba pegando orgânico de um projeto de agroecologia da escola, Sim, era a folha do couve-flor. Então, a folha do couve-flor é relativamente pequena, perto de um maço de couve. Né? Tava gostoso, mas foi pouco, porque foi um aproveitamento integral de um alimento orgânico, né? Que eu só refoguei e coloquei um pouquinho de alho, mas que a gente acabou utilizando na sua totalidade. Né? E a essa coisa. preparação era couve-flor, né? A folha da couve-flor foi um plus. Exatamente, porque eu fiz uma couve-flor, né? Que eu cozinhei inteira, aí eu coloquei um pouco de maionese com iogurte, queijo e orégano. Coloquei no forno, né? Uma roupagem diferente. Você também me falou de um jeito de comer, de que refogar o brócolis, né? Ainda cru também, que fica uma delícia, né? Maravilhoso. Pode fazer junto brócolis e couve-flor. E aí você frita um alho na manteiga e coloca os buquezinhos lá da couve-flor e também do brócolis. E aí tampa no fogo baixinho, daqui a pouco você abre e vai selando ele. E ele fica crocante, ele vai. Aquela própria água que tinha na tampa da panela que cai ali ajuda a dar essa amolecida. Fica maravilhoso. E coisas que as Pouquíssimo. pessoas não pensam fora, né? A abobrinha crua também é uma outra coisa gostosa. Sim, salada de abobrinha com mostarda, tudo isso. Ai, soufflé de brócolis nunca comi, Danilo, já quero essa receita. Né? Eu acho que de brócolis eu já comi. Brócolis e brócolis com Não, cenoura. nunca comi. E é aquela coisa que a gente sempre pode estar reinventando, né? Agora eu lembrei também de um docinho de abóbora com biomassa de banana verde, também que eu já comi, que era muito gostoso. E aí essa coisa da apresentação, né? Que ela não precisa ser impecável como alguém que trabalha com isso no evento. Mas ela precisa ter cuidado e carinho, né, Josi? Exato. O primeiro, né, de tudo, é cuidado e carinho, né? Exato. De repente não ter uma super apresentação mas que tenha sido feita com muito carinho, porque ela vai estar com muito sabor, muito, muito sabor.
E Exatamente. tempero essa coisa de justamente ir criando, né? Eu dei um curso uma vez, até na chácara desse produtor de orgânicos da escola, que quem quiser, no meu site tem o e-book desse curso, que é o Temperando com a Nutri, que eu realmente fui atrás de temperos do A até o Z, né? Olha que legal. Justamente para onde usar, né? Quando eu trabalhei em Ponta Grossa, uma vez uma moça de uma loja de produção atrás aqui de Curitiba me falou assim, que tempero que você está procurando? Eu falei, eu quero procurar aquilo que eu não conheço. Ela, como assim? Todo mundo vem aqui com a lista da Nutri que não conhece, mas você como Nutri quer o que você não conhece? Eu falei, por quê? Não, é que eu vou dar um curso, eu não quero que ninguém me pergunte de um tempero que eu nunca ouvi falar. Sim, e você quer conhecer mais, né? Também. Aí eu acabei comprando o DIL, que eu acabei usando em um molho de salada, numa emulsão com azeite e laranja, que ficou realmente bem gostoso, porque esse era aquele que eu não conhecia. Então, essa coisa do reinventar, né? Do cuidado, do próprio do prato. O óleo de gergelim também, que é bem interessante, que a Vera comentou aqui. O óleo de gergelim também ele é bastante digestivo, né? Interessante para úlcera, para gastrite, que é algo que não faz parte da nossa cultura, né? E coisas simples, né? Agora que eu falei de gergelim, eu lembrei muito de um menu mais árabe, né? Que fica gostoso. Fazer ali um pão sírio, fazer ou comprar, ou fazer um hummus, uma coalhada, uns palitinhos de cenoura, de pepino, né? Uma carne moída. Tem uma carne moída que eu faço dentro do pão sírio, né? Eu Ah, tempero com cebola, com alho, tem que cuidar para não colocar temperos úmidos, né? Nada de salsinha, nada disso. Aí eu ponho o za'atar, deixo até, na verdade, assim, eu uso, não uso tanta cebola, eu uso mais o alho, né? Já usei só cebola desidratada nisso. Aí eu fecho o pão, né, que eu cortei no sentido do diâmetro, e grelho com o pão dentro dos dois lados. Aí corto, né, em 8 pedacinhos. É justamente aquela coisa do finger food, de comer com a mão, que é uma coisa que você faz muito nos eventos, né, Josi? sim, o finger food é exatamente essa tradução, né? Comida de se comer com as mãos. E as pessoas estão gostando bastante dessa apresentação que a gente faz, que são mini porções em pequenas louças, né? E aí ela encanta desde a apresentação até o sabor, né? Então, encanta do começo ao fim, que é o comer com os olhos e depois tem o sabor. E tem o brinde, né? A Mari tem uma frase bem legal, né, Mari? Fala ela, Mari, que é sobre o brinde para Que a audição é o sentido na festa. quando a gente está comendo, a gente usa só mais 4 sentidos, né? Que é o nosso Sim. paladar, né? Nosso olfato, nossa visão, mas a gente não escuta muito a comida, né? É só uma coisa mais crocante. Então, o brinde vem justamente para coroar e fechar, né? Para a gente poder usar os 5 sentidos na sua íntegra. E aí, esses menus também de finger food são coisas muito inspiradoras para as pessoas fazerem numa sexta-noite, né? Fazerem ali Então, com o seu pequeno núcleo familiar, por enquanto, né? Mari, e essa situação que você falou dos palitinhos de legumes com uma coalhada, a gente já está começando a ter esses pedidos nas festas, né? Porque eu acho bem legal, porque tem vários pais que gostam quando tem essa preparação, né? Porque às vezes festa de bebê de 1 ano e que ainda não teve contato com frituras, né? E tantos carboidratos. Então, esses palitinhos com coalhada, a gente já teve pedidos. A gente tem alguns pedidos de ter prato sem glúten, prato que não tenha lactose. Então, a gente vai por todos esses lados, né? A gente tem pedido sempre que tenha uma massa que não tenha nenhum tipo de proteína nela, ou às vezes que tenha só um queijo, mas não tenha proteína animal, porque hoje nós temos que pensar assim, quem convida, pensar, olha, eu tenho um convidado que tem tal restrição, ou eu tenho um outro convidado com tal restrição, né? Não é frescura, a pessoa realmente não pode, não deve, ela passa mal com aquilo, né? Você não vai ter Exatamente. uma festa e querer ser o balão, você vai ficar, né, passando mal com aquilo que você come. Você quer aproveitar o momento.
Exato, e aí a pessoa pode comer, não pode comer nada daquilo, não. Quem está convidando é bem interessante que ela traga isso, né? Olha, pode ter alguma coisa, né, que atenda as outras pessoas, mas que eu tenho alguns convidados que vão ficar bem felizes com essas preparações, né? Quando eu trabalhei em pré-escola, nos aniversários de um ano, que sempre eram comemorados ali, as mães mandavam bolos de padaria, bolos lindos, que eram os professores que comiam, as crianças não comiam. Eu falei, não, as crianças precisam comer o bolo, vamos fazer um bolo que eles possam comer. Aí eu Sim, sei que era um bolo de cenoura, né? Com uva passa branca, toda uma receita adaptada, que as crianças comiam e os professores também comiam. Aí alguns pais que tinham um pouco mais de dificuldade, eu ensinei uma das auxiliares e ela virou isso um bico para ela. Então virou uma fonte de renda, que eu já estava indo para a escola, né? Quem não conseguia fazer o bolo, eu ensinava para ela, né? E todo mundo legal. participava. Todo mundo tinha, então, porque senão o bebê não vai comer o bolo, né? Foi esse bolo que eu fiz no aniversário das minhas duas filhas, assim, decorado com frutas. Aí fui, comprei frutas diferentes, né? Cereja, carambola, além das tradicionais. Mas a escola a gente ia mais pelo básico, realmente, né? Mas para que todo mundo consiga estar incluso, né? Sim, Coffee break de livro também, eu fiz muito essa questão do finger food. E como assim, a gente tem algumas marcas registradas, né? Eu falo muito das oleaginosas. Então, o lançamento dos dois livros, né? O terceiro foi no lugar mais lindo de Curitiba, que eu acho, que é a casa da bruxa, no Bosque do Alemão. Eu não podia ter comida lá, porque era dentro de uma biblioteca, né, da prefeitura. Mas as outras duas vezes que foi em shopping, justamente teve essa questão do mix de nozes, com damasco, com sementes, porque é o que te representa, né? Que faz parte do teu dia a dia. representa o seu trabalho, né, Mário? Que você está no consultório falando todo dia. Aí teve paciente uma Foi vez uma que, eu nunca comi tofu. Eu falei, você comeu tofu sim. Depois, como? O patê de tomate seco do coffee break do meu livro é de tofu. Tofu é gostoso daquele jeito. Eu falei, olha, então, tofu não tem um gosto. É o gosto do tempero. Tanto é que é uma coisa que você não pode colocar vários temperos juntos, porque vira uma bagunça. Né? É só não, um. Ou é alho ou é ervas finas. É uma coisa só. exatamente. E aí tudo vai do modo de preparo, né? Exatamente. Vai fazendo muita diferença. Assim como várias coisas também vão marcando os seus eventos, né? Sim. A gente marca por temperos, a gente quer fazer uma experiência agora olfativa de estar usando óleos essenciais. Já fiz uma experiência que foi, a gente faz um tomate confit, e aí nele eu já coloquei um óleo essencial aqui em casa para fazer um experimento. E foi bem interessante, porque eu até deixei, como ele tem validade até de 15 dias, eu deixei num vidro tampado. E cada vez que você abre aquele vidro, ele tá mais intenso, né? Então, e é uma preparação que você pode acrescentar o óleo essencial depois. Então, além do aroma, vai ter o benefício ali do óleo essencial, porque ele não é aquecido, né? Foi acrescentado depois de pronto. E tá maravilhoso. Eu tô ali sabendo se ele vai ficando mais intenso a cada dia, né? É, eu, Testando isso. eu aprendi com uma amiga minha que odiava abobrinha a fazer ceviche de abobrinha. E é uma preparação justamente que ela fica mais gostosa no dia seguinte do que na hora, né? É só, para uma abobrinha vai suco de 2 limões e sal e tempero, né? Da receita e azeite, mas eu acabo não colocando. Mas ela fica mais gostosa no dia seguinte, no segundo, terceiro. No quarto, no quinto, ela já começa a dar uma amargada no limão e aí realmente não fica gostosa. Mas essa coisa de fazer coisas saudáveis que também tem um aumento, né, de vida útil. É o tomate confitado, a caponata, as abobrinhas, né? Tem coisas muito legais que dá para fazer, né? Sim, sim. Você falou do ceviche, né? De abobrinha, a gente faz ceviche de banana da terra. É bem gostosa a receita, bem interessante. Usando aqui nossos produtos regionais do Vale do Ribeira, né?
Então Exatamente. é bem interessante, bem saboroso. Reinventando, né? Porque acho que quando a gente comemora, a gente quer estar conectado com aquilo que é importante para a gente, mas também quer uma nova roupagem, né? Sim, sim, tem que dar uma nova roupagem, né? Reinventar o alimento, né? Fazer N preparações com o mesmo alimento, né? E aquela coisa. E aí, no dia a dia, essa coisa da roupa, do mesmo alimento em preparações diferentes, faz a tua cozinha muito mais descomplicada, né? Um lugar que você fica muito menos tempo, né? Sim, sim, com certeza. É Né? por aí mesmo. Fazer essa reinvenção, né, Mari? E é esse convite que a gente quer deixar aí para as pessoas realmente fazerem, né? Aproveitarem aí esse tempo em casa para criar algumas memórias afetivas. Exatamente. De repente você. Ninguém nunca cozinhou tanto, né? Tem pesquisa falando sobre isso, que chegou um ponto que acabaram os fermentos nos supermercados, né? Eu De não tanto. sei uma vez que eu quis. Oi? Eu não achei uma vez que eu quis. Então, a gente também, para fazer para o refeitório, né, que a gente administra, que tem umas preparações que usam fermento, não tinham fermento, né? Então, porque nunca se consumiu tanto, nunca se cozinhou tanto em casa, né? Nunca... E uma a receita que foi mais feita na pandemia foi a receita de pão, né? Eu Foram cheguei a as fazer receitas. pão com carbonato no dia que eu não achei fermento. Ficou mais gostoso do que o depois que eu fiz com fermento. Ah, ficou bom. Ficou estranho. Não dava para servir na festa que ele ficou com os furos, assim, mas e a gente tava com mais fome também, mas ele ficou mais gostoso, de verdade, também. Ou você tava com mais vontade de fazer pão, né? Pode Que aí ser foi também, pro bicarbonato. É isso mesmo. né, essa Foi coisa bem legal. do reinventar, né? Do pivotar nesse momento aí de crise. Uma vez uma senhorinha japonesa me disse que o ideograma japonês, que significa crise e criar, é o mesmo, né? Ele não tem diferença em termos de símbolo. Então, vamos fazer desse limão uma limonada, né? Exatamente. Vamos lá. Fazer o diferente. Eu gostaria de pedir para você deixar aí uma mensagem final e agradecer imensamente a sua presença. Obrigada, Mari. Agradeço a todos que estiveram aqui com a gente, né? Que vieram dividir suas experiências, deixaram de estar fazendo outra coisa por estar aqui. E aproveitem esse período que a gente ainda não sabe por quanto tempo vai. Teste novos alimentos, teste novas receitas e cozinhe e crie memórias afetivas através dos alimentos na sua casa com a sua família. Que logo, As logo pessoas... a gente vai poder fazer festa de novo, né? Já já estaremos aí fazendo todas as festas possíveis. Então, agradecer imensamente a todo mundo que esteve com a gente tanto no ao vivo quanto na reprise, né? Que vai ficar aqui no GTV. Desejar aí uma vida plena, com bastante saúde, prazer e festa interna por enquanto, porque logo a coisa volta. Obrigada, Mari. Nada, Josi, um beijo grande. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.